Olá, pessoas queridas, mais um Domingo com Mantras. Vânia Borges, né, Bhakti Vrindavani, minha companheira aqui desse projeto Domingo com Mantras. Eu sou Ana Thomas e hoje estamos aqui com a presença do Radhanatha Das. Esse projeto surgiu depois que a Bhakti Vrindavani e eu fizemos um curso de sânscrito com o Guru Sivananda. Ficamos apaixonadas pelo som, né, que reverbera os mantras, e decidimos criar esse projeto, convidando as pessoas para conversarem sobre os mantras, contarem a experiência delas. E hoje a gente tem a honra aqui de ter o Radhanatha Das, e vou falar um pouquinho sobre a biografia dele. Então, Robson Guia Chaves, Radhanatha Das, despertou para os estudos sobre indologia em 1981, através do livro Soluções do eminente mestre Hridayananda Goswami. Em 1985, foi iniciado por ele Bhakti Yoga, e durante 12 anos viveu em ashramas, no Brasil e na Índia. Nesse período foi tradutor e revisor da editora Bhaktivedanta Book Trust por 8 anos, tendo traduzido grandes obras como Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Fez também curso de especialização em língua sânscrita e literatura védica pelo Vaishnava Institute for Higher Education na Índia. Na área acadêmica, tem licenciatura em letras, com proficiência em língua inglesa, pós-graduação em ensino da literatura e língua portuguesa e formação em yoga pela FMU. Desde 1986, tem atuado como palestrante e instrutor de yoga, sânscrito, indologia e acompanhante de grupos de viagem para a Índia. E hoje, aqui no Domingo com Mantras, ele vai abordar o tema meditação mântrica. Muito bem-vindo, Radhanatha, passo a palavra. Agradeço a presença de todos aqui, também o apoio da Márcia de Luca, que apoia esse projeto, né? E a indicação da Bhakti Vrindavani, que nos falou sobre o Radhanatha Das. Namastê, muito bem-vindo. Namastê, saudações a todos e a todas presentes aí. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, a convite da Vânia e da Ana. E nós escolhemos o tema meditação mântrica, né? Assim, o programa é sobre mantras e eu propus o tema meditação mântrica, que é um tema que está muito forte nesse momento da minha vida, né? Em alguns momentos a gente tem uma questão mais forte, e nesse momento a meditação mântrica é uma coisa que está muito fortemente na minha cabeça. Então, em suma, eu vou explicar aqui, muito resumidamente, é claro, o que é meditação, em primeiro lugar. Para entendermos o que é meditação mântrica, temos que entender o que é meditação. Temos que entender o que é um mantra, né? Pode ser que aqui muitos já saibam, mas eu vou considerar que estou falando com uma audiência de pessoas leigas. E depois vamos conectar essas duas ideias e também falar sobre os resultados da meditação mântrica. Ok? Então, essa é a nossa proposta. Bom, então, vamos começar, então, definindo um pouco sobre meditação. O que é meditação? Muitas pessoas no Ocidente não sabem
exatamente o que é meditação, né? Existe uma ideia bastante equivocada sobre o que é a meditação, assim, de forma popular, né? Muitas pessoas falam, eu tentei meditar, sentei lá, tentei ficar quietinho, não consegui, desisti. Essa é a experiência de muitas pessoas. Porque para muitas pessoas meditar é sentar e meditar no vazio, o que é impossível e não é o recomendado. Nenhum texto recomenda isso, nenhum grande mestre do yoga, mestre da meditação, jamais vão recomendar que a pessoa medite no vazio, até porque não é possível, não é algo factível meditar no vazio. Nós precisamos de um apoio para a meditação. Eu vou falar sobre isso. Então, para discorrer sobre o tema meditação, eu vou me fundamentar em duas grandes obras, as obras talvez as mais importantes e as mais antigas da meditação, que são a Bhagavad Gita, falada por Krishna, e o Yoga Sutra, falado pelo grande sábio Patanjali. Tá? Então, é preciso que a gente entenda um pouquinho da proposta, da tese de Patanjali e Krishna para podermos entender o que é a meditação, quais os benefícios da meditação, quais são as consecuções da meditação. Bom, então eu vou começar lá por Patanjali, que é um autor extremamente didático, embora a Bhagavad Gita seja mais antiga, mas o Yoga Sutra ele é muito didático, é uma obra muito didática. Então, Patanjali ele abre a sua obra com uma tese que se encontra nos 4 primeiros sutras, que se entendermos a tese de Patanjali no Yoga Sutra, você tem assim um tesouro em suas mãos. Eu vou tentar resumir essa tese aqui. Está nos 4, exatamente nos 3, são 4 primeiros, mas o primeiro é só uma abertura e depois ele faz a definição dele. Então, Patanjali começa definindo o que é yoga. Ele fala, eu vou explicar o que é yoga. Aí ele diz, yoga é a contenção dos movimentos, dos redemoinhos, das atividades do nosso psiquismo, que às vezes a gente traduz como mente, mas em sânscrito, a palavra usada em sânscrito seria mais apropriadamente traduzida por psiquismo, que é toda a nossa dimensão imaterial, porém ainda não espiritual. Ou seja, tecnicamente, dentro da tradição do yoga, isso que se chama psiquismo, né, que nós chamamos em português de psiquismo, em sânscrito se chama chitta. Chitta ele é constituído pela nossa mente pensante, pela nossa inteligência racional e pelo nosso ego. Isso constitui o nosso psiquismo. E Patanjali diz, yoga é a contenção das atividades, dos movimentos, ou como eu gosto de traduzir muito literalmente do sânscrito, os redemoinhos do nosso psiquismo. Porque a palavra usada em sânscrito é vritti. Vritti é muito apropriadamente traduzida para o português como vórtice, da mesma raiz. Vritti deu vórtice, vórtex no latim, que é um redemoinho. Então, ele compara o nosso psiquismo a um redemoinho, essa coisa que fica aí girando dentro da nossa cabeça. E quanto mais agitado eu estiver, mais esse redemoinho é um tsunami. Tanto é que ele usa uma analogia no comentário da obra, primeiro comentário escrito da obra, ele vai dizer que o nosso psiquismo ele é como um oceano de ondas revoltas, assim, redemoinhos, tsunamis de ondas revoltas. E yoga é
esse processo capaz de acalmar esse turbilhão do oceano da nossa consciência. Isso é lindo, né? Ele diz que yoga é isso. Yoga é para isso. Então, se a nossa consciência é um oceano com turbilhões de ondas, yoga é aquilo que faz acalmar isso. Então, esse é o segundo sutra, né? O primeiro é a apresentação, ele fala, eu vou explicar o que é yoga. O segundo, ele explica o que é yoga. O terceiro, ele diz, a consequência de você acalmar os turbilhões da consciência. Tem uma consciência, tem uma consequência maravilhosa, que ele diz que quando a gente acalma esse turbilhão, a sua identidade última, o que em filosofia ocidental se chama a sua posição ontológica, a essência do seu ser, que nas tradições religiosas ocidentais seria a sua alma, ela desperta. Ela só vai ser percebida, ela está aqui, sempre aqui dentro, mas ela só é percebida, essa dimensão espiritual, nossa alma, ela só é percebida quando aquietamos os turbilhões da nossa consciência. Porque, segundo Patanjali, no quarto sutra, ele fala que se você não fizer isso, se você não conseguir acalmar esses turbilhões, você fica identificado com os turbilhões da consciência. Então, temos duas opções existenciais. Existe um turbilhão na nossa consciência. Se você acalma os turbilhões da consciência, a sua alma se revela. Você pode enxergar a sua alma. Um outro autor, um grande poeta e santo da Bengala, ele diz que o processo de yoga é como limpar o espelho da consciência. O espelho da nossa consciência está coberto de poeira. Então, eu não consigo ver quem eu sou. O yoga é um processo que limpa o espelho da consciência e aí eu consigo enxergar minha alma. Eu consigo revelar minha alma. Senão, eu vejo uma imagem turva do que eu sou. E essa imagem, ela é identificada com os turbilhões da consciência, e que nós trazemos de vidas passadas. E são impressões subliminares que trazemos de vidas passadas. Então, uma pessoa pensa, eu sou muito rancoroso, eu sou muito bonzinho, eu sou estudioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas essas coisas que nós pensamos ser não são, de fato, o nosso verdadeiro eu. Isso tudo são turbilhões da nossa consciência. Tá? E o problema é que a gente sofre muito com isso, né? Patanjali fala, você se identifica com isso e você sofre. Porque a nossa mente, a nossa consciência, ela nos atormenta de muitas formas. Muitas síndromes, muitos traumas, muitos complexos, tantas e infinitas loucuras nos atormentam. E nos identificamos com ela. Né? Nós temos uma síndrome, sei lá, síndrome do pânico. Aí você identifica o seu ser. Não, eu sou uma pessoa que sofre de pânico. Não, você não é uma pessoa que sofre de pânico. É a sua mente que é atormentada por isso e faz você acreditar que você é isso. Mas você não é nada disso. O nosso eu, que em sânscrito é chamado de Swarupa, precisamos entender isso à luz das obras do yoga. O que é esse nosso eu? Esse nosso ser ontológico? A definição do nosso eu é que ele é Sat Chit Ananda. Nosso eu é Sat, eterno. Nosso eu é Chit, pleno de consciência e conhecimento. Nosso eu é Ananda, pleno
de bem-aventurança, que é algo muito superior à simples felicidade material. Isso é o nosso eu. Eternidade, conhecimento pleno, bem-aventurança. E eu sempre falo para as pessoas, qualquer coisa que você pensar que você é diferente disso, né? Por exemplo, pensamos que vamos morrer, pensamos que somos temporários, que vamos morrer, pensamos que somos ignorantes, pensamos que temos problemas, que temos sofrimentos. De fato, na nossa mente temos tudo isso. Só que saiba, tudo isso não é o seu ser, são as coberturas desse seu ser. São as coberturas sutis do seu ser. Sua mente, sua inteligência, o seu ego. O seu verdadeiro eu é eterno, pleno de conhecimento e pleno, puro êxtase, como eu gosto de brincar. Isso é o seu eu. Qualquer coisa diferente disso, põe na sua cabeça. Quando qualquer pensamento diferente disso vem à sua mente, diga a ela, isso não sou eu. Isso são os turbilhões da minha consciência. E yoga é para isso. Bom, essa é a tese de Patanjali, é uma coisa extraordinária, é uma grande meta. Daí, naturalmente, surge a pergunta, mas como eu alcanço isso? Então, o próprio Patanjali vai apresentar um método. Ele apresentou primeiro uma meta, despertar o nosso eu, terminar com todos os turbilhões da nossa consciência que são a causa de todos os nossos sofrimentos, são essa identificação com os turbilhões da mente que nos fazem sofrer. Então, daí você desperta o seu eu. Bom, mas como eu faço isso? Então, isso, indo um pouco mais adiante na obra, lá no 2º capítulo, ele começa com a chamada filosofia do sofrimento. Como toda filosofia, né, dizem que o sofrimento é a musa da filosofia, porque é com o sofrimento que a pessoa dá um salto na sua vida. É na tentativa de solucionar o sofrimento que a gente dá um salto. Então, Patanjali, como todas as escolas de pensamento hindus e também ocidentais, a própria filosofia nasceu dessa reflexão sobre o sofrimento. Então, Patanjali, ele faz uma análise chamada Filosofia do Sofrimento, está no início do 2º capítulo, e aí ele encerra dizendo, depois de falar do nosso sofrimento inerente à condição material, quem está nesse mundo tem que passar por sofrimentos, eles são inevitáveis, são inerentes à nossa condição humana, porém ele termina de uma forma categórica, animadora. Ele diz assim, porém, seu sofrimento pode e deve terminar. E aqui está uma metodologia para acabar com o seu sofrimento. Aí ele entra no Sutra 29 com o Ashtanga Yoga. Ele apresenta aqui. Ashtanga Yoga é a solução para silenciar a nossa mente, despertar o nosso eu. E entrar em comunhão com o Supremo, que é a meta última do yoga. Então, ele apresentou um yoga em 8 partes, chamado Ashtanga, né? O yoga de 8 partes. Talvez o pessoal aqui do yoga já conhece, né? Então, o Yama Niyama, princípios éticos, Asana, postura, Pranayama, exercícios respiratórios, Pratyahara, recolhimento dos sentidos, depois Dharana, concentração, Dhyana, meditação, e, por fim, Samadhi, que seria uma palavra de difícil tradução, mas que a gente traduziria aqui como transe, né? Uma absorção plena, um estágio profundo de meditação. Em suma, a metodologia de Patanjali para aquietar a mente, despertar o nosso eu, é, em suma, a meditação. Os princípios éticos, as posturas, os exercícios respiratórios, o recolhimento dos sentidos, todos eles são o alicerce preparatório psicofísico para que uma pessoa se sente serenamente e
com firmeza e determinação, ela passe a meditar. Então, a meditação, ela é esse caminho para a nossa libertação desses condicionamentos. Tá? Então, a meditação é esse processo, é esse método. E como eu falei, os resultados ele já apresentou lá na sua tese. São o despertar do nosso eu, a cessação dos sofrimentos, o despertar do nosso eu, a comunhão com o Supremo. Agora, é importante ressaltar aqui, como eu falei no começo, que não existe meditação no vazio, que é um equívoco que o ocidental comete e que o faz muitas vezes desistir, né? Porque poucas pessoas aqui no Ocidente têm um domínio maior sobre essa prática e poucas pessoas instruem bem. Então, temos apenas uma noção de meditação e assim as pessoas ficam frustradas porque não conseguem. Então, um elemento fundamental, um aspecto fundamental que precisamos entender sobre meditação é que para se meditar é preciso ter um elemento que serve de foco para a meditação. Sem esse elemento, que serve como uma âncora, não é possível meditar. Os maiores mestres de meditação explicam isso. Tá? Então, precisamos ter um elemento no qual podemos nos focar. Tá? Isso é um aspecto muito importante da meditação. Então, explicamos o que é, sucintamente, né? Explicamos o que é a meditação, explicamos também as metas, né? O que você consegue com a meditação. E agora eu vou falar um pouquinho, como eu prometi lá no começo, vamos falar sobre mantra e depois vamos fazer a conexão entre meditação e mantra. Bom, mantra, o que é mantra? A palavra mantra, tão conhecida hoje no Ocidente, ela vem da raiz verbal sânscrita man e tra. Tá? Então, man é a raiz verbal pensar em sânscrito, que vai dar origem, por sua vez, ao substantivo manas, em sânscrito, que é mente, que, por sua vez, vai dar o substantivo mens, em latim, que é mente, em português. Então, vejam só a conexão, né, entre man e mens e mente. Tá? Então, fica bem claro que man está relacionado à nossa mente. E tra tem dois significados. Tra é um prefixo que aparece muito em sânscrito, em várias situações. Por exemplo, você tem tantra, yantra, mantra, netra, patra. Todas essas palavras têm um sufixo tra. Então, um significado comum desse sufixo tra é instrumento. Então, por exemplo, patra. Pa, em sânscrito, significa beber. Tra, instrumento. Então, patra é uma colher. Instrumento para você beber. Então, você tem, por exemplo, netra. A raiz verbal ni é conduzir. O prefixo tra, instrumento, então, que serve para conduzir os olhos. Netra. Um termo que se refere aos olhos, porque é aquilo que te conduz. Né? Então, um dos significados do prefixo tra é esse, né? De instrumento. Aparece muito isso. Aparece muito esse prefixo. Porém, a academia costuma traduzir mantra como um instrumento para a mente, né? Como essa ideia aí de um instrumento que serve para você focar a sua mente e tal. Porém, a tradição, que eu acho que deve ser muito respeitada, a tradição do yoga, a tradição de mantra yoga, ela tem a sua própria definição, que eu acho que deve ser respeitada, né? Então, a tradição de mantra yoga vai dizer que mantra
em sânscrito, né? Eles explicam no dicionário em sânscrito, mantra é explicado como aquilo, é uma vibração sonora, né? Mantra é uma vibração sonora que tem o poder de libertar a mente. Por quê? Nesse caso, eles dizem que tra, o sentido mais apropriado de tra nessa palavra mantra é a raiz verbal libertar, tá? A raiz verbal libertar. Tra também significa libertar. É a raiz verbal. Por exemplo, vocês têm na Bhagavad Gita trayate, né? Trayate, liberta, o verbo conjugado, né? Liberta. Então, tra, libertar, e man, a mente. Então, mantra, o que seria? Uma vibração sonora que tem o poder, né? A capacidade de libertar a nossa mente do quê? De todos esses condicionamentos, né? De todos esses turbilhões que são decorrentes de condicionamentos, como eu falei no começo, trazidos de impressões subliminares, que no yoga se diz que são dessa vida e principalmente de vidas passadas. Em vidas passadas, realizamos certas atividades e, em função disso, ficamos condicionados a ser de uma certa maneira. E isso nos aprisiona, nossa mente está aprisionada. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela não é depressiva exatamente porque ela deliberadamente escolheu estar depressiva. Não é assim. São fatores psicofísicos, né, que podem ser explicados, às vezes, por falta de hormônios ou algum gatilho, né, que despertou um problema, etc., etc. Mas a tendência, por exemplo, de uma pessoa ser depressiva, ou, por exemplo, de uma pessoa ser ansiosa, né, uma pessoa muito ansiosa, tudo isso, todas, não só isso, né? Ansiedade, depressão e esses inúmeros condicionamentos que nós temos, todos eles vêm de vidas prévias, de ações que realizamos e nesta vida, obviamente, né? O que estamos fazendo a cada minuto da nossa vida, as escolhas que fazemos a cada minuto da nossa vida, mas muitas vezes, em grande parte, o arcabouço geral da nossa consciência, ele já vem todo predisposto de outras vidas. Então, mantra é aquela vibração sonora que tem o poder de libertar essa nossa mente. Então, reparem, né? Agora ficou mais claro até a conexão entre a proposta de Patanjali, né, do uso da meditação para libertar a nossa mente, e aqui o uso de mantras para libertar a nossa mente. Então, vocês podem ver que os dois têm uma forte conexão de propostas, né, tanto a meditação quanto o mantra, e daí nós temos a meditação mântrica, que é a união dessas duas forças, a meditação por um lado e o mantra por outro lado. Porque na obra de Patanjali, especialmente, ele vai determinar muitos elementos de meditação. E é muito interessante a gente estudar isso, e ele vai dizer, para cada elemento que você use como foco de meditação, você terá um resultado. Isso é bem interessante, mas é muito simplesmente didático, tá? Não é tão esotérico. É claro que a obra de Patanjali ela é muito esotérica, muito mística, porque ele vai falar que se você foca a sua meditação, se você tem como foco da sua meditação o Dana Vayu, o ar ascendente do corpo, você pode levitar. É uma aula de ciência simples. Quer levitar?
concentre-se indesviavelmente no Udana Vayu. Tendo feito isso, pronto. Está a seu dispor a levitação. E assim ele vai dando elementos. Foca nisso, alcança isso. Ele dá mais de 30 elementos de meditação. Se você focar nisso, você alcança isso. Se você focar nisso, você alcança isso. E tem um deles que é extremamente relevante tanto no Yoga Sutra quanto na Bhagavad Gita, que é o mantra. Patanjali vai dizer, a certa altura da obra, lá no primeiro capítulo, numa seção do primeiro capítulo, que o ápice da meditação, que é o Samadhi, o que é meditação e o que é Samadhi, né? Na verdade, concentração, meditação e Samadhi são a mesma coisa em graus de intensidade cada vez maior. Então, concentração é uma meditação iniciante. A meditação é uma concentração condensada, unidirecionada, indesviável para o foco de meditação. E o Samadhi seria a intensificação da meditação. Segundo Patanjali, quando esse fluxo unidirecionado da consciência rumo a um objeto, ele é tão intenso, que existe a sensação de perda da própria existência. Você se perde dentro do seu objeto de meditação e parece deixar de existir. É claro que isso é o grau mais elevado da meditação, mas um pianista, por exemplo, ele se absorve de tal forma na sua leitura ali da partitura, etc., que ele entra num estado de meditação. É claro que não é ainda o que Patanjali está falando, mas é algo similar, que todos nós podemos entender. Quando você gosta muito de algo que você faz, você mergulha naquilo e parece que você esquece a vida, esquece o mundo, esquece de si mesmo, esquece os problemas, esquece tudo. Então, isso aí seria como, assim, uma luz tênue do que seria, então, o estado de meditação e transe do Samadhi, tá? Só para a gente ter uma ideia. Agora, quando Patanjali vai apresentar formas de se alcançar o Samadhi, que são muito interessantes, existem muitas formas de se alcançar o Samadhi, ele vai dar basicamente duas opções. Tem duas opções que são muito fortes na apresentação de Patanjali. Uma é esforço pessoal. Você se esforçar com todo o seu ser, com toda a sua inteligência, com a sua fé, com o seu esforço, a sua dedicação, ou seja, é você se esforçando para alcançar o Samadhi, através aí das 8 partes do yoga. Agora, ele diz que esse mesmo Samadhi pode ser alcançado também pela entrega ao Supremo, que seria um segundo caminho. Né? Então, ou pelo esforço pessoal, ou por se entregar ao Supremo. Ou, segundo o entendimento de alguns, através da combinação de ambos, do seu esforço pessoal e também da sua entrega ao Supremo, contando com a graça divina, né? Que eu vou me esforçar, como a gente diz em português, como é que a gente fala o ditado em português? Deus ajuda quem se ajuda. Né? Então, você se esforça e aí Deus te ajuda também. Então, Patanjali, segundo alguns, ele está recomendando aí os dois caminhos. Mas, especificamente, quando ele fala da entrega ao Supremo, que é um dos niyamas importantíssimo, né? Um dos fundamentos, está no alicerce do Ashtanga Yoga, a entrega ao Supremo, imprescindível, como ele fala, é um voto universal que todo praticante de yoga deve fazer, a entrega ao Supremo. Ele diz especificamente que a entrega ao Supremo é um dos processos para você alcançar o Samadhi, e ele diz, o nome, né, não é o nome, mas a manifestação sonora do divino é
o mantra Om. Por isso eu recomendo Japa do mantra Om. O que é Japa? Japa é aquela entoação murmurada, normalmente feita dentro da tradição hindu, naquele rosário que vocês já devem ter visto, o rosário hindu, que chama Japamala. Então, com o auxílio dessa Japamala, que tem 108 contas, a pessoa deve entoar o mantra. Ali ela deve entoar o mantra. E segundo Patanjali, por longo tempo. Não é algo que você pode fazer assim um fim de semana, né? A gente faz ali um retiro e tá bom. Não. Ele fala que tem que ser feito por muito tempo, com muita dedicação, com muita entrega. Tá? Então, ele recomenda o mantra Om, e especificamente Japa do mantra Om, para alcançar a graça divina. Olha só que interessante. E lá na Bhagavad Gita, Krishna vai dizer a mesmíssima coisa. Ele vai dizer que dentre todas as formas de satisfazer o Supremo, o Divino, a melhor forma é Japa. Interessante, né? Essas obras elas têm uma intertextualidade. Os grandes estudiosos dessas obras dizem que elas se comunicam, né? Assim, o Yoga Sutra reverbera os ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita. Então, os dois falam a mesma coisa, se você conseguir fazer essa leitura. Então, Krishna na Bhagavad Gita também vai falar que Japa é a melhor forma de você agradar, satisfazer, alcançar a graça divina. Então, Patanjali, especificamente, ele recomenda o mantra Om. Então, ele fala a representação sonora do divino é Om. Om não é o nome de Deus, como às vezes a gente fala por uma questão de facilitação, apenas para didática, para facilitar, você diz, o Om é o nome de Deus para o hinduísmo. Mas, na verdade, não é bem assim. Tecnicamente, Om é Deus em forma sonora, é o que é diferente. É outra coisa. Não é o nome de Deus, mas é Deus numa forma sonora. Os grandes mestres de yoga vão dizer assim, nós queremos tanto ver Deus, mas os tratados de yoga dizem que você deve perceber Deus pela audição. Nós queremos perceber Deus pela visão. Os sábios do yoga dizem que não. Por quê? Só podemos ver Deus. Não, nós podemos ouvir Deus. E Deus está nesses nomes, nessas vibrações que se chamam mantras. Ele está ali. Segundo os maiores tratados de yoga, não se trata do nome de Deus, se trata exatamente do divino em forma sonora. Então, por isso os mantras devem ser muito respeitados, né? Devemos comungar com o mantra como comungaríamos com Deus em sua presença, né? Podemos acessar Deus nesses mantras. Então, Patanjali especificamente recomenda o mantra Om, e a tradição de devoção a Krishna recomenda a meditação no mantra Hare Krishna. Então, o Yoga Sutra ele vai recomendar o mantra Om, e a Bhagavad Gita vai recomendar, especificamente, Krishna fala de entoar esse nome Krishna, porque esse nome Krishna, da mesma maneira, ele não é o nome de Deus, mas é o próprio Deus. E isso a gente poderia ir muito além, em outras oportunidades, assim, poderíamos estudar. Todas as tradições religiosas vão falar isso. Não é só o hinduísmo que fala, é claro que o hinduísmo fala isso de uma forma catafática, assim, ele inunda de informações sobre isso. É uma ciência extraordinária. Agora,
Tomemos a afirmação mais famosa de Jesus, né? Santificado seja o vosso nome. A tradição judaica já tinha essa veneração, essa adoração ao nome de Deus. O budismo tem a meditação no nome de Deus. Os muçulmanos têm a meditação nos nomes de Deus. Todas as tradições glorificam esse nome como sendo um nome santo, né? E é isso que a tradição do yoga, a tradição do hinduísmo vai falar. São mantras, são sons espirituais que podem fazer transformações na nossa consciência. E especificamente, fazendo aqui então por fim a conexão entre meditação e mantra, os mantras, eles servem como elementos foco da nossa meditação. Então, existem muitos elementos para a meditação, podemos meditar na chama de uma vela, podemos meditar num yantra, podemos meditar numa mandala, podemos meditar em vários elementos, porém, como eu disse, tanto Patanjali quanto o Krishna dizem que de todos os elementos de meditação, o mais forte é o som. Porque até os mestres dizem, tudo que nós queremos fazer no yoga é despertar o nosso ser, não é assim? Nosso ser está adormecido, identificado com os turbilhões da nossa consciência, do nosso psiquismo. E a nossa alma está lá, dormindo, né? Para quem viu o filme Matrix, foi uma boa analogia para entender a nossa situação. A alma está lá, adormecida, enquanto o nosso ser, esse ego iludido com o mundo material, com o corpo material, com a mente material, ele está acreditando ser deste mundo e desses problemas, etc., etc. Mas todo o processo de yoga consiste em despertar o ser. E os mestres dizem que qual é a melhor forma de despertar um ser adormecido? Não é fazendo sinal. A pessoa está dormindo e você fica fazendo sinais visuais para ela acordar. Não, você acorda uma pessoa adormecida chamando, fulano, acorda. Lembram-se do início do filme Matrix? Né? A metáfora ali é que o filme começa dizendo isso. Alguém bate na porta e diz, acorda, acorda. Realmente é essa metáfora mesmo, né? De despertar. Então, o som tem esse poder de despertar, e aí nós usamos o mantra como foco da nossa meditação. Concentramos toda a nossa consciência ali e nos focamos. Isso, como eu falei, tem que ser feito por longo tempo, a tal ponto que vamos ter uma absorção completa da nossa consciência no mantra. Como diz Krishna, em termos de técnica, prática, a dica que Krishna dá, a dica prática que Krishna dá no 6º capítulo, quem quiser estudar sobre meditação, estude o 6º capítulo da Bhagavad Gita, Krishna dá uma dica muito efetiva, que é a melhor de todas as lições para a meditação. Ele diz assim, para onde quer que a sua mente divague, né? Você está ali, se focando na vibração sonora, digamos, né? Então ele diz, sempre que a mente viajar, fugir, escapar, traga de volta. Mente fugiu? Traz de volta. Esse é o exercício de fortalecimento do nosso poder meditativo. Nisso consiste a técnica. Sempre que a mente divague, traga de volta para o mantra. Simples assim. E o resultado, nós já falamos. O alívio de todos os nossos sofrimentos, o despertar do nosso ser e a nossa comunhão, como diz Krishna na Bhagavad Gita, quem aquietou a mente entrou em comunhão com a alma suprema no coração. Então, eu fiz aqui uma muito breve apresentação sobre o tema e eu deixei aqui um espaço, né, no final aqui, para perguntas.
vai ser assim um prazer. Eu não sei se eu vou saber responder tudo, mas vai ser um prazer ouvir suas perguntas, e se eu não souber, prometo que eu vou pesquisar mais e vou... Vai, esse é o lado bom de ser professor, que ninguém estuda mais do que o professor, né? Então, eu dou aula para aprender. Então, por favor, sintam-se à vontade para quaisquer perguntas. Gratidão, Radharada, incrível, muito obrigada por compartilhar. E as perguntas, quem quiserem fazer, pode desmutar o microfone. Tá, alguém falou aqui, parece, eu estou vendo aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu vi aqui da Margarete, ela perguntou: Namastê, professor Nagita Krishna disse que de todas as sílabas, ele é a sílaba OM, ele é essa vibração sonora, certo? Perfeito, Margarete, muito bem colocado, muito bem lembrado. O mantra OM, essa sílaba chamada sagrada, OM, ela é onipresente. Ela está em toda a literatura sagrada da Índia, ela está em todos os tratados de yoga, ela, sem dúvida, é uma sílaba sagrada poderosíssima. Como eu falei, Patanjali recomenda muito esse mantra. Agora, como eu disse também, e o que você falou é a mais pura verdade, não só uma vez, mais de uma vez, Krishna vai falar na Bhagavad Gita que o Om é uma sílaba sagrada, ele também recomenda muito isso. Porém, o mantra Hare Krishna, ele é também chamado por todos na Índia, por todos os grupos, não só os devotos de Krishna, todas as linhagens da Índia, até não hindus, como os Sikhs, por exemplo, todos vão respeitar o mantra Om, mas todos também respeitam e denominam o mantra Hare Krishna como Mahamantra. O mega mantra, literalmente em sânscrito, Mahadeu mega em grego, Magnus em latim. Então, ele é o mega mantra. Ele é muito poderoso, muito forte. Assim, são apenas detalhes de consecução. Lembre-se que eu falei que cada elemento que serve de foco de meditação dá um resultado, certo? Lembre-se que eu falei? Então, se você foca no Dhanavaya, você levita. Se você foca no chakra da garganta, você consegue falar com todos os seres, você consegue falar a língua de todos os seres, né? Coisas que nós temos, assim, registro disso na história da humanidade, né? Temos Jesus que caminhava sobre as águas, temos São Francisco que falava com vários seres. Então, esses poderes, eles estão disponíveis. Então, dependendo do que você se foca, se você se foca em estudar piano, você se torna um grande concertista, ou seja, onde você se foca, aquilo você alcança. Então, o que se diz é que o mantra Om traz um resultado e o mantra Hare Krishna traz outro resultado. Obviamente, todos são excelentes, porém, o Om, ele leva a comunhão com a divindade suprema na sua forma Brahman, na sua forma onipresente, onisciente, onipotente, porém imperceptível, né? Aquilo que tudo permeia. Já o mantra Hare Krishna, ele conduz o praticante ao encontro com Bhagavan, com o Deus em pessoa. Tá? Porque a literatura védica diz que Deus é infinito, onipotente, e ele não é só impessoal, né? Muitas pessoas hoje em dia dizem Deus é luz, Deus é amor, Deus é energia. Tudo isso é verdade. Porém, a literatura sânscrita, sagrada, ela vai dizer que Deus é tudo.
Então, Deus é impessoal e pessoal ao mesmo tempo. Ele é tanto uma pessoa suprema quanto a energia onipresente. Então, para quem almeja comungar com Brahman, com essa energia onipresente, o mantra Om é mais recomendado. Para quem almeja comungar com a pessoa divina, né, numa relação de amor com essa pessoa divina, então o mantra Om, o mantra Hare Krishna, desculpa, ele seria mais recomendado. É apenas uma sutileza, tá? Uma sutileza da metafísica, digamos assim. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Espera um pouquinho. Ok, alguns agradecimentos. Eu que agradeço pela audiência de vocês. Como eu falei, ser professor, para mim, é aprender. Não é o fato de ensinar, não. Eu tenho para mim que ser professor é a oportunidade de aprender, porque quem mais aprende é o professor. Não é professores que estão presentes. A gente ensina tanto, tanto, tanto que não tem nenhum aluno que saiba mais que a gente. Então, essa é a minha esperança, de tanto ensinar a aprender. Então, aqui, Helena fez um comentário. Professor Mantra Om, escutei que é também a vibração do universo. Sim, sim. Sobre o Mantra Om, a gente precisaria ter... Um encontro não é suficiente. Uma hora não dá para falar do Mantra Om. O Mantra Om tem livros inteiros sobre o Mantra Om. O Mantra Om é inconcebível, é extraordinário, é infinito. Realmente, ele é o som original da criação. Pela ciência de mantras, é o som que deu origem a todos os sons, né? E dizem os estudiosos lá que não é Om, literalmente significa tudo. Ele deu hominis no latim, que deu oni em português, que quer dizer tudo. Então, essa é a origem literal de Om. Om quer dizer tudo. Mas dizem os mestres de mantra que ele não é apenas um significado diferente do significante, né? Porque aqui existe essa dicotomia entre o nome e o denominado, são coisas diferentes. A substância água é diferente da vibração sonora água. Eu falo água, mas isso é diferente da substância. Então, essa é a diferença entre significado e significante. Porém, no caso do mantra Om, eles dizem que o Om significa tudo, mas isso não é diferente do seu significante. Por quê? Foneticamente mesmo, Om representa tudo, porque o Om ele é a combinação dos sons originais da emissão da nossa fala. A é o primeiro dos sons, é o último dos sons dentro do aparelho, nosso aparelho fonador, e o U, que é uma combinação, que aparece combinado com o A, ele que forma o O, ele é o som intermediário entre o A e o Por isso, eles dizem que Om quer dizer tudo, porque todos os sons estão entre o A e o M. Entre o A, que começa na garganta, e o que termina nos lábios. Então, Om é tudo, porque todos os sons estão dentro do Om, porque o Om é como se eu falasse em grego, do alfa ao ômega, né? Do A ao M. Então, não só significa tudo, mas foneticamente ele é a expressão do tudo, a expressão do todo. Então, sobre o mantra Om é assim, uma coisa extraordinária, assim, fantástico, pesquisas, né? Já gravaram o som do universo, inclusive, já gravaram o som do sol, então tudo indica realmente que esse som é a vibração que permeia todo esse universo. Tem muito que se falar sobre isso, mas eu quero respeitar o horário também. Então, eu vou ler mais aqui perguntas. O mantra Om seria uma conexão com Vishnu e o Mahamantra é uma conexão com Krishna? A Ana Tomás perguntou. Não.
Eu vou esclarecer melhor. É um esclarecimento importante sobre a teologia do hinduísmo. Eles dizem assim, tem um verso muito bonito que diz assim: o tattva, que é o que eles chamam de a verdade absoluta, é uma. Isso é muito interessante porque a gente tem uma ideia equivocada de que os hindus são politeístas. Porém, os textos mais sagrados vão dizer que não. A verdade absoluta, ela é uma só. Tem muitas denominações. Por todo o universo, Deus é chamado por infinitos nomes. Nem é Deus, né? Ele chama de tattva, essa verdade inominável. Ela tem muitas manifestações, muitos nomes. Porém, podemos percebê-la em 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahman, o que seria? É o aspecto energético, onipresente de Deus. Quando a gente fala Deus é energia, Deus é amor, essa coisa amorfa, inominável, que tudo permeia. Então, isso é Brahman. É Deus, é um aspecto de Deus, o aspecto impessoal de Deus, onipresente. Paramatma é o aspecto de Deus localizado no coração de todo ser vivo. É Deus no coração de todo ser vivo. E Bhagavan é o terceiro aspecto da divindade, do tattva, da verdade, mas é o aspecto pessoal de Deus. É Deus enquanto pessoa. Porque todo mundo diz, não, Deus é uma energia. Mas se Deus é onipotente, então estaríamos limitando Deus se ele não puder ser uma pessoa. Ele pode tudo. Então, ele pode se manifestar como ele bem quiser. Então, ele pode se manifestar como energia impessoal, mas ele pode se manifestar como pessoa, já que ele é onipotente. Reparem que há um paralelo perfeito entre os 3 aspectos da verdade pelo hinduísmo com a doutrina trinitária cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Então, reparem que isso que a tradição cristã fala, que Deus, o Deus único, ele se manifesta de 3 formas, como Pai, Filho e Espírito Santo. Lá nas escrituras sagradas da Índia, eles vão chamar de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então, o Om, ele tem uma relação com o Deus impessoal, não com o Vishnu, com o Deus impessoal, que não tem nome, que não tem forma, que é onipresente, que é inefável, não se pode nem falar de fato que é o Brahman. Os próprios estudiosos de Brahman dizem que é impossível definir o Brahman. Já o Mahamantra Hare Krishna, ele tem uma conexão com a pessoa suprema, tá? É com essa relação amorosa com Deus. Seria mais ou menos como o cristão que quer ter uma relação amorosa com a pessoa de Deus na forma de Jesus, não é? É o Deus em pessoa. Ficou claro? Assim, acho que fica mais claro com essa analogia cristã que todo mundo entende, né? Deus, enquanto pessoa, ele veio, já que Deus é onipotente, então ele pode encarnar e se manifestar para nós, inclusive, como uma pessoa. Porque só com uma pessoa podemos ter uma relação amorosa. Não podemos amar uma luz. Entende? Não é possível. Você pode fundir-se na luz, o que é a meta de muitos Advaita Vedantis. Eles querem se fundir em Brahman. Mas não é possível amar Brahman, porque não é possível amar uma luz. Amamos pessoas. Tá? E assim como diz a Bíblia, as escrituras sagradas da Índia vão dizer a mesma coisa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus pode ser uma pessoa, já que ele é onipotente, e nós podemos amá-lo enquanto pessoa. E isso tudo é possível através desse Mahamantra. Ok? Deixa eu continuar aqui, porque
estamos passando um pouquinho do horário, eu quero ver se eu consigo responder a todo mundo aqui. A Maria Aparecida, há um mantra, mestre, que mobiliza e potencializa todos os sentidos. Eu sou muito fã do Mahamantra, porém todo bom mantra, né, todo mantra autorizado é muito poderoso. Agora, existem mantras que ao mesmo tempo, é uma ciência que precisa de orientação. Precisamos de orientadores. Porque, por exemplo, no livro do Dr. David Frawley, ele diz que o mantra Om pode provocar um desequilíbrio do elemento Vata na pessoa. Então, aí teria que dar uma aula de Ayurveda, aí tem gente que sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas, assim, o mantra Om, ele tem que ter um certo cuidado. A entoação muito intensa do mantra Om, ele pode acentuar o ar e o éter de uma pessoa, o que pode provocar um desequilíbrio. Numa pessoa que já está com desequilíbrio de Vata, isso pode ser acentuado. Então, ele é um mantra que tem que ter um certo cuidado. Já o Mahamantra é considerado o Mahamantra, o grande mantra, etc., justamente porque ele não tem, é um mantra que não tem, segundo os maiores mestres dessa linhagem, esse é um mantra que não tem nenhuma regra proibitiva ou restritiva. Tá? Não é só pelo fato de eu particularmente gostar, mas ele é um mantra mais liberal. O mantra Om, inclusive eu sempre falo, se você não está afim de largar seu esposo, sua família, seus filhos, etc., não cante o mantra Om. Por quê? O mantra Om é o mantra do desapego total. Então, quem não estiver disposto a largar o marido, a esposa, os filhos, a casa, tudo, cuidado, porque muito mantra Om vai te fazer completamente desapegar de tudo, entendeu? Aí você não vai entender por que eu não aguento mais esse meu esposo, essa minha esposa, eu quero largar tudo. Então, cuidado com o mantra Om. Tomem cuidado. Eu estou brincando, mas tem uma certa verdade. O Dr. David Frawley, que é um dos maiores estudiosos de Ayurveda no Ocidente, vai dizer isso, né? Então, ele provoca muito a renúncia, o desapego e também acentua demais o Vata de uma pessoa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E o mantra de Shiva conecta com a essência do yoga, já que Shiva é o yoga perfeito? Sim, eu também faço o mantra de Shiva todos os dias. Tá? Todos esses mantras são mantras de poder. Então, oferecer saudações a Shiva, né? Om Namah Shivaya, Om Shivaya. Ele é fundamental também. Faço todo dia. E ele é o preceptor original do yoga, o patrono do yoga, aquele que faz a nossa transformação, né? Ele que faz a destruição desse nosso ego. Então, tem que ser muito reverenciado, sim. Mas, dentro da tradição de mantra yoga, tá? Por grandes mestres de yoga, não só um ou outro, mas todos os grandes mestres do yoga, eles vão dizer que você tem que escolher um como o seu principal. Tá? Podemos... O Sivananda também sempre fala isso, meu amigo e grande estudioso de mantras, ele sempre fala isso. Tem inúmeros mantras, ele também fala que ele entoa muitos, mas a gente sempre tem que ter um que é o principal da sua vida. Tá? E aí isso às vezes vem através da experiência, né? Você vai experimentando até que você encontre. Até que você encontra aquele mantra que realmente, esse eu me encontrei nele. Deixa eu ver aqui. O mantra de Shiva, tá, já respondi, então, a Margarete. Agradeço pelos agradecimentos. E é isso aí. Bom, acho que as perguntas acabaram por hora, né? Radhanatha, uma pergunta. O mantra deve ser entoado em voz alta ou mental? Isso tem efeito? Excelente pergunta, Ana, né? Todas as perguntas aqui foram muito boas, muito pertinentes. Não dá para falar tudo, né, sobre essa ciência, uma grande ciência, mas é fato que o mantra ele pode ser praticado de várias formas. Para começar, tem duas divisões, Japa e Kirtana. Primeira divisão da prática de mantra. Japa é a prática individualizada, que você faz sozinho. Kirtana é a prática de mantra que você faz em grupo.
Então, você se reúne, como a gente tem visto, né? A gente vê várias pessoas se reúnem para entoar o mantra, e isso potencializa muito o mantra, né? Porque aí são muitas pessoas, então aquilo fortalece, né? Então, ambas as práticas são muito boas. E depois, fazendo uma subdivisão da prática individual, que é japa, ela pode ser praticada pelo menos de 4 formas. Em tom audível. Tom audível quer dizer que alguém que esteja ao seu lado pode ouvir nitidamente as sílabas do mantra. Ele consegue ouvir. Alguém do seu lado ouve nitidamente o som. Você pode praticar japa em tom murmurante, bem baixinho, bem baixinho. Aí já quem está do seu lado não ouviria, mas ainda há um murmúrio, ainda há uma movimentação do aparelho, dos órgãos do aparelho fonador, da língua, dos lábios, etc. Porém, quem está do lado já não ouve mais, então é um murmúrio. Então, essa é a segunda forma de prática de japa. A terceira forma de prática é a mentalizada, sem nenhum movimento do aparelho fonador. Você não movimenta mais nada, nem a língua, nada, 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 totalmente parados. Ele só vibra mentalmente. Manasika japa. É uma prática de japa mentalizada. E tem uma quarta forma que é muito bonita para quem é sinestésico, né? Quem gosta de escrever e tal, que é chamado likta, que em sânscrito quer dizer escrever. Então, você pode também, quem gosta, tem pessoas que gostam, eu particularmente adoro escrever. Então, para quem gosta de escrever, uma prática autorizada, recomendada, é a escrita do mantra. Você escreve o mantra, né? Então, você escreve lá, Om Namah Shivaya. Então, você escreve, enquanto você escreve, você faz como uma meditação, completamente focado na escrita e na entoação. Om Namah Shivaya. Você vai escrevendo, entoando e completamente focado. E, assim, se vocês pesquisarem na internet, Likta mantra, vocês vão ver que existem assim muitos desenhos que são feitos. As pessoas às vezes fazem desenhos. Para quem é artista, ele pode fazer todo o desenho, como tem o puntilismo, né, que chama, assim, aquelas pinturas com pontinho. Algumas pessoas na Índia, elas fazem verdadeiros quadros escritos, todinho escrito e desenhado em forma, só com mantras. Todo ele escrito em mantras. É muito bonito isso. Então, tem essas 4 formas, tá? Recapitulando. Audível, murmurante, mentalizado e escrito. Tá aparecendo mais perguntas aqui. Os bija mantra dos chakras você recomenda? Sim, muito bom também. Para quem não sabe, são os mantras que regem os chakras. Então, eles são muito bons para equilibrar os chakras, né? Eu acho que foi a Nan que perguntou. Então, são muito bons. Porque mantra é isso, né? Ele tem esse poder, mesmo a música material, né? Assim, é que mantra é uma grande ciência, mas a musicoterapia também é uma grande ciência, né? Então, os grandes mestres da música, por exemplo, eles também, assim como os mestres do yoga, eles captaram, talvez, no universo, que a música tem poder de afetar a nossa consciência. Então, quando você ouve, por exemplo, uma composição em modo maior, em modo menor, de algum grande mestre do yoga, aquilo lá provoca uma sensação em você. São ondas sonoras, né? O modo maior ou o modo menor da música são formas que as ondas sonoras tomam. E isso tem o poder de provocar estados de consciência, né? Por isso que você ouve, por exemplo, a Sonata ao Luar de Beethoven, composta no modo menor, e aquilo produz uma introspecção, uma certa tristeza, aquela coisa meio soturna, meio noturna, que é o que Beethoven quis colocar ali. Ou se você ouve a Primavera de Vivaldi,
no modo maior, você sente toda a alegria da primavera, e isso tudo por quê? São ondas sonoras afetando a nossa consciência, né? A gente não tem muita ciência disso, mas os grandes mestres do passado da Índia, eles sabiam muito bem de como esses mantras têm esse poder, inclusive aí sobre os nossos chakras, né? Outra pergunta da Ana, os yantras são os mantras em forma geométrica. É uma boa colocação essa sua, né? E eles são também objetos, né? Por isso, como você falou, eles servem de objeto de meditação também, né? Os yantras. Tem uma, eu acho que é Carmelo, tem que pôr o óculos aqui. Boa noite, professor. O que devemos entender por Nirbidya Samadhi, ou seja, Samadhi sem semente, já que todas as meditações devem focar em algo. Então, já o Nirbidya Samadhi é algo muito técnico, né? É o que está para além de tudo isso. O Nirbidya Samadhi, porque tudo que nós fazemos até alcançar o Samadhi estava ali nessa primeira etapa, chamado de Sabidya Samadhi. É a primeira grande fase do Samadhi. É quando há, de alguma forma, alguma identificação, nem que seja com o nosso ser puro. Agora, Nirbidya Samadhi é o estágio último do Samadhi, sem mais nenhuma identificação. A pessoa perde toda a identificação com as coberturas materiais, o corpo e a sua mente, o seu psiquismo todo. É a alma pura manifesta. Isso seria o estágio de Nirbidya Samadhi. Sucintamente, né? Ok? Tudo bem? Tudo certo? Acho que tá bom, não quero tomar também o tempo das pessoas, que é tão precioso, e as pessoas, né, elas vêm com seus compromissos também, né, assim, e esse professor que não para de falar. Então, eu vou encerrar por aqui, agradeço enormemente essa oportunidade de me fazer estudar e aprender ensinando, tá bom? Muito obrigado, namastê, um abraço no coração. Gratidão, Curada Das. Eu só gostaria de, para quem chegou um pouquinho depois, de comunicar, informar que o Domingo com Mantras, né, domingo no Instagram, domingo, _com_mantras, nós estamos gravando e todos os outros encontros do projeto Domingo com Mantras estão gravados no YouTube, e vocês podem ter acesso gratuito, só procurarem lá no nosso, vão no Instagram, na bio, e coloquem lá, tá, YouTube, vocês vão encontrar. E também pedir para vocês nos seguirmos no Domingo com Mantras, ajudarmos a divulgar esse projeto. E gratidão, gratidão, gratidão pela presença de cada um de vocês, e principalmente para o nosso convidado de hoje. Namastê. Namastê, namastê. Obrigada, Radhanata. Foi muito boa a Imagina, sua aula. imagina, Adoramos. eu que agradeço, eu que agradeço. Tem que voltar. E pratiquem a meditação, né? Melhor do que a aula é depois praticar. Com certeza. Faça a sua prática, participem sempre dos encontros, né? Para aprender mais e entender mais essa grande ciência, magnífica ciência. O conhecimento, se não é colocado em prática, como diz a Márcia de Luca, virá arquivo morto. Então, boa prática a todos. Isso mesmo, boa prática. O nosso mestre aqui local, o professor José Antônio, que também é muito conhecido, ele disse que os filhos nascem da prática. Não adianta ficar teorizando os filhos, né? Só teorizar os filhos, eles não nascem pela teoria. Então, os filhos nascem da prática. Então, a gente precisa não só teorizar, mas, de fato, praticar. Eu falo isso, assim,
porque realmente pratico muito e amo essa prática, assim, acho uma delícia. Para mim, eu sempre falo, eu sou um yogadito. Yogadito é uma criação minha, o termo aí é criação minha, é viciado em yoga mesmo, né? Especialmente em mantra yoga. Então, eu sou viciado, assim, me faz bem, assim, é algo que faz bem mesmo, né? Patanjali garante que a prática de yoga ela vai aliviar todas as nossas classes de sofrimento, e não tem quem não tenha alguma classe de sofrimento, né, psíquico, assim, só uma alma autorrealizada mesmo, né, que já nasceu autorrealizada, mas de modo geral, 99,99% das pessoas têm problemas, né? Todos nós temos os nossos problemas. E é um remédio mesmo, assim, eu considero para mim que yoga, de modo geral, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga e Mantra Yoga também, que é todo um caminho por si só, é um remédio mesmo, é um remédio existencial, né? Nos faz muito bem, para mim, pelo menos, me faz muito bem. Eu acho que todo mundo, né? Porque todo mundo se sente bem com a música, né? A música faz bem para todo mundo, né? E o mantra é a melhor de todas as músicas. Então, eu sou Então, deixa eu muito animado com o aproveitar mantra. aproveitar aqui para falar do livro do nosso professor aqui, Radhanatha. Esse livro aqui maravilhoso, gente. Cante Hare Krishna e seja feliz. Procura na internet lá o que vocês acham. E eu já li e conheço pessoas que já leram e realmente é muito, muito esclarecedor. Vale muito a pena. Então, se vocês tiverem oportunidade, vale a pena. Obrigado aí pela divulgação. Então, Boa noite, gratidão. tá, nos vemos por esse mundo aí, pelo mundo da internet. Perfeito. Muito boa noite a todos e a todas presentes, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Ok. Será que ela parou a gravação? Não, mas eu saindo aqui, para. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tchau para Tchau, todos. tchau, gente. Prazer enorme ver todos vocês aí. Tchau, Até a tchau. próxima. Olha, até a Carla, olha que legal. A Carla está aqui também. A É Carla. verdade. Boa noite, gente. Eu dou uma câmera fechada porque eu estava terminando de cuidar das plantinhas aqui, estava bagunça em casa, então vocês me desculpem, mas eu estou muito feliz de estar aqui